Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E você, professor, tudo bem? Como que foi a sua Escola Bíblica Dominical no período deste ano? Agora só faltam 3 meses para encerrarmos o ano letivo da Escola Bíblica. Olha que bacana, hein? Vamos estar lecionando agora, no próximo trimestre, aí falar sobre as promessas de Deus. Para iniciar, já quero fazer pergunta para você, que você também possa fazer pergunta para os seus alunos ao abrir a sua aula. Faça perguntas. Você ainda tem promessa de Deus na tua vida que não se cumpriu? As promessas de Deus, elas são todas condicionais ou incondicional? Ou não depende de nada, se Deus prometeu, Ele vai cumprir? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Afinal, gostaria também que você deixasse aqui nos nossos comentários como que foi este ano aqui letivo para a sua Escola Bíblica Dominical. Ganhou bastante alunos? O que aconteceu nesse período? Hein? Aumentou, diminuiu? Você gostou aí dos temas, dos assuntos tratados aí na última lição, na última revista da IBD? Vamos lá bater um papo? Escreva aqui no nosso comentário tudo sobre a sua Escola Bíblica Dominical que eu quero saber. Aqui eu quero trazer para você, então, a próxima aula aí que será sobre as promessas de Deus. Um assunto maravilhoso é falar sobre as promessas de Deus, tá? Então vamos estar estudando nessas 13 lições próximas agora sobre a promessa de Deus, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, né? A promessa de salvação, promessa de cura divina e tantas outras promessas aí. Então vai ser o trimestre das promessas, tá bom? Então vamos começar com essa próxima lição falando sobre as promessas de Deus. Vem comigo. Pessoal, só queria lembrar vocês que o nosso sorteio ainda está de pé, viu? Sorteio da nossa caneca Tutorial EBD. Olha que bacana aí, ó, anunciando a palavra de Deus. Quem sabe essa caneca pode ir aí para a sua cidade. Só queria que você deixasse aqui nos nossos comentários para você participar desse sorteio. Coloque aqui nos nossos comentários, eu quero essa caneca. Ou você pode até colocar aí para onde é que vai essa caneca. A última caneca foi para nossa irmã Edileuza, lá da Bahia, tá? Então, no próxima semana, a gente já vai estar sorteando essa caneca aqui, tá bom? Então, participe desse sorteio, tá? Que está muito bom aqui, os comentários no nosso canal, a nossa participação. Pessoal, então vamos lá para a aula de hoje. Lição de número 1, falando sobre as promessas de Deus. No capítulo de número 1, tá? Vai falar um convite de Deus, tá? Se você pegar aí esse primeiro tópico aí, lá embaixo está dizendo assim: ela não pode retornar vazia, né? Ela quem? A palavra de Deus. Porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas, né? Então, quando a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tá? Então está dizendo que as palavras ou as promessas de Deus, todas elas, tá? Irão se cumprir, aquelas que são incondicionais, tá? Aquelas que são condicional, tá? Aí depende, né? Porque condicional, na verdade, ela depende de uma condição para se cumprir. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Se você pegar aqui no subtópico de número 2, é preciso buscar ao Senhor. Olha o que está escrito aí. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instalados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele, tá? Devemos ou precisamos buscar uma promessa de Deus? Eu acredito que todos nós temos promessa de Deus, tá?
Quem sabe seja promessa de salvação, promessa de cura, promessa de libertação, ou tantas outras promessas, como por exemplo, promessa de uma vida melhor aqui nessa terra, porque a promessa de vida eterna nós já temos. Mas às vezes Deus promete para você uma vida melhor aqui nessa terra, promete uma porta de emprego, promete um casamento, promete um filho. Já pensou uma mãe ou um pai estéril, ali sem condições de ter filhos? Deus chega e promete para eles um filho, promete um casal de gêmeos, enfim, né? Deus tem as maneiras aí dele trabalhar, mas quando ele promete, existem então algumas promessas que são condicional, ou seja, aquelas que dependem da gente estar no centro da vontade de Deus para que elas aconteçam. E é isso que nós vamos ver aqui na lição de hoje, tá? Então, subtópico de número 1, subtópico de número 2, subtópico de número 3, são apenas aí a introdução da aula. Então, logo no início, no período, não é muito bom você ficar muito tempo aqui no capítulo 1, porque senão o tempo vai embora, o relógio corre e você não consegue concluir a sua aula. Então, o ideal é sempre no começo você dar essa introdução, né? No subtópico de número 3, é preciso se arrepender. Então, aqui está falando, né? As condições quando a pessoa ela vai entrar ali nas promessas de Deus, para você se encaixar, se enquadrar dentro dessa promessa de Deus, que é uma promessa ampla, no geralzão, tá? E depois ela vai afunilando e se fechando aqui. Quando a gente vai ver no capítulo de número 2, as promessas e seus fundamentos, onde estão fundamentadas a palavra de Deus, né? Então, no capítulo número 2, subtópico de número 1, está dizendo assim: a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitas promessas de Deus. Aliás, você percebe que quando Deus começa ali a fazer promessa, a partir do momento que ele chama Abraão, né? E promete a Abraão uma grande nação, tá? Então ali, Deus faz promessas para Abraão e coloca para ele também algumas condições ali, né? Algumas condicionais ali, quando Deus fala para ele sair da terra, sair do meio dos seus parentes, ir para uma terra que Deus ia mostrar, tá? Quando Deus fala para Abraão sair do meio dos seus parentes, era para ele ter saído sozinho, né? Mas você vai ver que Abraão leva o seu sobrinho Ló. E olha que problema ele teve que resolver lá na frente, né? Então ele não obedeceu fielmente 100% essa palavra de sair do meio da sua parentela. Ele sai carregando consigo o seu sobrinho Ló. Então você lê a história e você vai ver que lá na frente teve um problema, né, dos pastores, né, que cuidavam do rebanho de Ló, dos pastores que cuidavam do rebanho de Abraão, e entre os pastores lá teve uma confusão e ali eles tiveram que se separar, né? Então vamos lá. As promessas na Bíblia, em toda a história da Bíblia, você vai ver as promessas de Deus, tá? Subtópico número 2 está dizendo aí: Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos, né, incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tá aí uma perguntinha legal para você fazer para os seus alunos, não é? Quando a Bíblia fala que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, o que quer dizer essas três palavras aí? Quais são os seus significados, né? Quando a palavra de Deus diz que Deus é onipotente, potente vem de poder. Então, Deus é aquele que detém todo o poder, tá? E onisciente, né, vem de ciência, aquele que tem todo saber ou todo conhecimento, ou seja, Deus ele conhece tudo, Deus ele sabe de
tudo. Nada está encoberto aos seus próprios olhos. E diz também que Deus é onipresente, quer dizer que Deus se faz presente em tudo e em todos, e ou seja, em todos os lugares, Deus se faz presente. Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, tá? Então essa é uma palavra, uma pergunta até importante, interessante, se você quiser fazer aí para os seus alunos, tá? Para testar até o conhecimento deles. Subtópico número 3, Deus zela por sua palavra, como vimos em Isaías 55. Então, você descendo aí, lá embaixo no rodapé, você vai encontrar dizendo o seguinte: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Aqui Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, quando Deus lança uma promessa, ele acompanha essa promessa até o seu cumprimento. Então, ele está velando pela sua palavra, por aquilo que ele prometeu, para que não venha cair em terra, ou seja, vai se cumprir, né? Então, se Deus prometeu alguma coisa para você e você está ali, né, na posição, buscando a Deus, como diz a palavra do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se você está debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. E já aqui no capítulo de número 3, acredito que você não vai ter dificuldades aí para lecionar aí esta aula, né? No tópico aí de número 3, diz o seguinte: tipos e propósito das promessas de Deus. É aquilo que nós tínhamos conversado no início, né? Sobre as promessas de Deus, condicional e incondicional. Número 1, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes de destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Então você vê que quando Deus prometeu, né, para Maria e José ali, prometeu dar para eles um filho gerado do Espírito Santo. Aquela promessa não era condicional, né? Não era para eles, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês ficarem na posição, tá? Essa promessa ela vai se cumprir. Não, Deus simplesmente disse que ia acontecer daquele jeito, que de uma virgem nasceria um rei, nasceria, né, ali o Filho de Deus, tá? E assim como Deus falou, aconteceu. Ora, se você pegar aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, né, está falando aí sobre o local do nascimento de Jesus, que ele iria nascer em Belém, da Judéia, tá? Então, essa promessa de que Jesus iria nascer em Belém, da Judéia, não poderia ser em outro lugar, tá? Então, essa promessa de Deus não seria condicional, seria incondicional, tá? Porque Deus falou que ia nascer nessa cidade e o menino teria, né, que nascer realmente nessa cidade, assim como aconteceu. Se você pegar Malaquias capítulo 5, versículo 2 também fala disso, né? Que Jesus seria chamado Emanuel. Você vê que até o nome de Jesus Cristo, Deus já havia ali prometido qual seria o nome do menino. E ele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, essas promessas de Deus não dependeria ali da situação do homem, da condição do homem, de querer escolher o nome para o menino, né? Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, né?
tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Então ainda há promessas para aqueles que já morreram, já dormem no Senhor. Até os que já dormem no Senhor ainda tem promessa para eles, né? Terão seus corpos transformados ou transfigurados, né? E nós seremos aqui arrebatados. Então há uma promessa para nós que ficarmos vivos também, sermos arrebatados com Cristo. Aqui os cachorros, a cachorrada aí, quando resolve latir, eu vou te falar para você uma coisa, viu? Mas acho que está dando aí para você nos ouvir, mesmo que esses cachorros latindo aí, dá para nos ouvir, né? Quem sabe eles acalmam aí um pouco. Vamos orar. Nos ajudem em oração aí, para Deus converter essa cachorrada. Então vamos lá, pessoal. Ainda no capítulo 3, subtópico de número 2, agora vai falar das promessas condicionais. Então aquelas ali que nós lemos sobre o nascimento de Jesus, o local onde ele ia nascer, eram as promessas incondicionais, tá? Fala também do arrebatamento, da transformação dos nossos corpos, são promessas incondicionais. Não depende da condição humana. Agora, vamos falar sobre as promessas condicional, aquela que depende de algum tipo de condição para que elas aconteçam. Subtópico número 2. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Está lá em Êxodo, capítulo 15. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, né? Onde a palavra de Deus diz que se me ouvirdes, né? Comereis o melhor desta terra. Promessa de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar, tá? O próximo que nos ofendeu, está ali em Mateus capítulo 6, versículo 14. Promessas de permanecer no amor, promessa de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo, lá em João capítulo 14, tá? Então essas promessas aí são condicionais porque depende da ação do humano, a ação do homem ou do tempo, tá? E então, aqui no subtópico agora de número 3, está falando sobre o propósito das promessas de Deus. Toda promessa de Deus tem um propósito, existe algum propósito? Olha o que está escrito aí. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade. Agora você descendo aí lá embaixo, né, no final desse subtópico de número 3, está escrito assim: quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo, né? Olha que interessante, hein? Né? Quando experimentamos o cumprimento de suas promessas, algo que Deus promete individual para cada um e ela se cumpre, dar-nos essa tranquilidade de sabermos que nós não estamos sozinhos, ou seja, tem alguém conosco e por nós. Nós não estamos abandonados neste mundo, nós não estamos sozinhos neste mundo. Ainda tem promessa para se cumprir na minha vida, na tua vida, antes do arrebatamento. E se elas não se cumprirem, subiremos com alegria para a glória de Deus. Conte aqui nos nossos comentários se você ainda tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida, tá?
Espero, né, desejo a você que você dê uma boa aula aí para os seus alunos. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Um roteiro aí para você dar a sua próxima aula. Já leva o roteiro pronto, já pega aqui com a gente. Já leva esse roteiro prontinho para você dar a aula, mastigadinho já com os versículos aí. Olha que maravilha, tá? Só pegar no link aqui embaixo, ou você pode imprimir, baixar no seu celular e pronto, já leva aí. E não se esqueça de participar do sorteio, que a semana que vem já vamos sortear a caneca, tá, do Tutorial EBD. Aqui, olha, anunciando aí o Evangelho. Participa do sorteio. Como é que eu participo? Presbítero Osvaldo, é só colocar aqui embaixo, eu quero essa caneca. Ou essa caneca vai vir para a minha cidade. Coloca aqui o nome da sua cidade para você receber essa caneca na tua casa. E o sorteio será a semana que vem, tá? Então, aquele abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.